Todo mundo ligado. Oi, estamos falando sobre um conceito chamado de equivalente em água. Para que serve o equivalente em água e como é que ele funciona? Bom, para entender o equivalente em água, vamos pensar o seguinte. Vamos trabalhar inicialmente com esse corpo que vocês estão vendo à direita aqui. Eu vou meio que selecionar ele e a gente vai fazer alguns cálculos relacionados a ele. Veja, vamos supor que seja um elemento escolhido ao acaso que possua uma massa, aí, digamos, de 100 gramas. E temos de característica de aquecimento, ele tem um calor específico igual a 0,6. Não posso esquecer, calorias por grama por grau Celsius. São unidades que não são padronizadas, mas são unidades bastante usuais. E vamos supor por um momento qualquer que ele receba de uma fonte térmica, que pode ser essa vela que está desenhada logo aqui embaixo, ele está recebendo uma quantidade equivalente a umas 600 calorias, né? Unidades de energia. Usando a equação fundamental da calorimetria, nós podemos prever qual a variação de temperatura nela. Então, olha lá, Q é igual a mc ΔT. Quanto de calor? 600 calorias, né? A massa do corpo, 100 gramas. Calor específico, 0,6. E aí a gente vai localizar, avaliar a mudança de temperatura. Estamos repetindo, 600, 100 vezes produto por 0,6. Isso aqui vai ficar para a gente 60. E a variação da temperatura proporcionalmente ΔT. Eliminando um zero aqui, nós ficamos que 60 dividido por 6 é igual à variação da temperatura. Então, proporcionalmente, a nossa variação de temperatura é da ordem de 10 graus Celsius, tá bom? Vamos reservar esse número aqui, porque ele vai fazer muito sentido para a gente já já. Bom, agora entra em ação a noção do equivalente em água. O que nós vamos fazer? A gente vai substituir esse corpo que vocês estão vendo aqui. Vamos, de repente, dar um jeito de sumir com ele. Vamos eliminá-lo das nossas contas, da nossa vida, e vamos colocar água no lugar. Como assim água? Porque, na verdade, a definição de equivalente em água, ele é mais ou menos assim. O equivalente em água do sistema, ele é a massa de água que eu posso colocar no lugar de um corpo que está sofrendo um processo de aquecimento, e essa massa de água ela vai sofrer as mesmas variações de temperatura que esse corpo sofreria. Então, por isso, a gente tem que escolher com certo cuidado. Então, vamos lá. Acompanha ele, por favor. Esse corpo aqui, a gente vai submeter ele também ao mesmo aquecimento. Então, Q igual a mc ΔT. Quanto de calor? Vai receber as mesmas 600 calorias. Quanto de massa que ele tem? Agora vem a mudança. A massa que nós vamos colocar é de apenas 60 gramas. E o calor específico é igual a 1. Mas por que eu estou colocando 60 gramas se o corpo que eu estou substituindo, observa lá do outro lado, é de 100 gramas? Bom, essa mudança acontece porque a gente está exercendo, né, a noção do equivalente em água. Nós estamos colocando água no lugar. Então eu vou fazer as contas primeiro, depois a gente justifica. Veja, 600 dividido por 60, executando as simplificações fundamentais, nós encontramos uma variação de temperatura de 10 graus Celsius também. Por que esse dedo também? Porque se você perceber o objeto original, ele sofria uma mudança de temperatura de 10 graus Celsius. E a gente substituiu ele por 60 gramas de água e produzimos o mesmo efeito de aquecimento, ou seja, esses 10 graus Celsius. E a pergunta é, de onde vem essa noção? Como é que se conseguiu fazer isso? Acompanhe aqui do ladinho, por favor. Nós acabamos de calcular o chamado equivalente em água, EA. E de equivalente, A de água. Para a gente calcular esse equivalente em água, nós simplesmente pegamos a massa que esse corpo tinha, que era 100 gramas, e multiplicamos pelo calor específico. Isso aqui é do corpo que vai ser substituído. A língua enrolou, né? Então, nosso equivalente em água deve ser da ordem de massa do corpo, 100 gramas. Calor específico, 0,6. Nós obtemos como produto desses dois termos, 60. Então, eu sei agora que o equivalente em água desse corpo em particular é da ordem de 60 gramas. Lembra? O equivalente em água é a massa de água que você coloca no lugar do corpo e vai sofrer o mesmo aquecimento que ele sofria. Jogamos o corpo fora, colocamos 60 gramas de água no lugar e obtivemos a mesma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Tá bom? Então é bem simples o conceito. Espero que você tenha aproveitado. Até mais.